Olá, meninas e meninos dos segundos anos, tudo bem? Hoje eu vou enviar a correção das duas últimas atividades sobre urbanização. Vocês bem sabem que eu gravei dois vídeos, parte 1 e parte 2, sobre urbanização. O primeiro, urbanização de maneira mais geral, e o segundo, mais uma urbanização para o Brasil. E aí, de acordo com os dois vídeos, eu passei duas atividades do livro. Então hoje a gente vai fazer uma correção juntos, tá certo? Peguem o material didático de vocês e vamos corrigir, tá certo? Beijos! Pois bem, gente, vamos lá. Aqui é a correção da atividade. Então, parte 1 e parte 2, prestem atenção, tá bom? A parte 1, aqui com essas 9 questões, vamos começar pela primeira. A primeira pergunta: descreva sinteticamente as principais características das organizações urbanas na antiguidade. Todas essas questões elas já foram discutidas nos dois vídeos anteriores que eu postei para vocês. Mas essa questão quer saber de uma forma sintética como era que essas primeiras cidades elas se organizavam. Então, nós poderíamos, por exemplo, prestar atenção ou destacar que essas cidades elas tinham uma ordem geográfica natural de sempre se instalarem próxima a rios, porque toda a economia ela estava concentrada no sistema de agricultura. Portanto, era importante que essas primeiras cidades ficassem próximas a rios. E é importante também destacar que essas primeiras cidades que surgiram, elas sempre estavam em regiões com domínio de climas semiáridos, portanto, mais uma importância de estarem próxima a rios, tá certo? Aqui está a fotografia das duas primeiras cidades do mundo, como diz a história, né? Há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, Babilônia e cidade de Ur. Segunda questão. Com a expansão do feudalismo, as cidades europeias passaram por um longo período de retrocesso e decadência. Explique por que isso aconteceu. Então, nós vimos, segundo a história, né, que as cidades elas começaram a ganhar muita importância a partir de Mesopotâmia, de cidades de Ur, de uma forma geral. E depois disso foram surgindo outras cidades, ao entorno do rio Tigres, Eufrates, que é onde hoje está o atual Iraque. Depois chega Roma com a maior parte da população e as cidades foram só crescendo. Mas chegou um momento que as pessoas perceberam que tudo que era produzido realmente estava no campo. Então as pessoas começaram a retroceder, começaram a voltar para o campo, porque tudo que era produzido e, consequentemente, consumido era no campo. Então, tudo o que acontecia, tanto de forma cultural, social e econômica, acontecia dentro dos feudos, ou seja, dentro do campo. Então, as cidades elas foram perdendo importância durante o período feudalista, tá? Aí só depois é que tudo que estava sendo produzido dentro dos feudos começou a sobrar, ou seja, exceder, tinha muita produção. Então surgiu assim a necessidade de ressurgir novamente as cidades através do renascimento das cidades medievais, que é quando surge a burguesia, que a burguesia era composta por mercadores e comerciantes, que a gente conhece hoje também como comerciantes, tá? Que são as pessoas que ficam nas cidades ou mesmo dentro da zona rural para poder comercializar tudo que é produzido no campo, tá certo? Terceira questão. Explique a relação entre urbanização e industrialização. Então, não tem como a gente falar de urbanização sem falar de industrialização, como também não falar de capitalismo. Então, se a gente voltar aqui, a gente observa que surge a burguesia, que é aqueles comerciantes que vai para a cidade para poder revender o que estava sobrando no campo. Então, agora começa a exceder também o dinheiro primitivo, né? Então, se começar a sobrar o dinheiro
já passa a ser outro sistema. Esse feudalismo que acontecia, que era apenas a economia dentro da agricultura, ela começa a exceder, ou seja, a romper, e já que o dinheiro está sobrando, que está sendo que está acontecendo a acumulação do capital, ou seja, do dinheiro, já entra em outro sistema, rompe o feudalismo para a chegada do capitalismo. E esse capitalismo, ele só surge porque existe muita produção. Então, quando existe muita produção de matérias-primas, surge também, principalmente na Revolução Industrial, e antes disso também já existia a manipulação das matérias-primas, através da industrialização, que é quando o ser humano pega a matéria-prima e ele transforma dentro da indústria, sem ser necessariamente apenas através do homem ou da mão de obra braçal. Ele agora faz o uso da máquina. Então, essas pessoas que estavam no campo, elas começam a sofrer uns fatores repulsivos, ou seja, elas são expulsas do campo porque começa a chegar o maquinário. Então, elas começam a ir embora para as cidades à procura de novos empregos, já que essas indústrias estavam acabando de chegar nas cidades. Então, a relação que existe entre urbanização e industrialização é que a urbanização ela só existe por causa da industrialização, tá certo? Então, isso após o século XX. Nós vemos que lá durante o período feudal, o processo de formação das cidades, eles não aconteciam por causa da industrialização. Já depois do século XX, isso acontece principalmente por causa da industrialização. Importante a gente lembrar que urbanização é formação de cidades, tá certo? Industrialização, implementação de indústrias. E aí, segundo Carlos, que é Ana Fanny Carlos, que é uma estudiosa muito grande sobre urbanização, ou seja, sobre o estudo da formação das cidades, ela diz que a cidade ela vai ganhando expressão à medida que ela vai se desenvolvendo, a manufatura, e para ela vai convergir na grande massa de trabalhadores expulsos no campo. Então, ela quis dizer que a cidade ela foi ganhando uma nova proporção, foram ganhando novos moradores, porque essa massa de trabalhadores ela foi expulsa do campo, porque ela foi substituída pelo maquinário. Quarta questão. Selecione palavras-chave que caracterizem o processo de urbanização nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Então, essa tabelinha eu coloquei tanto no vídeo 1 como no vídeo 2 também. Mas aí, dentro dessa tabela, vocês podem criar ou retirar as próprias palavras-chave de vocês, que é o que diferencia esse processo de urbanização dentro dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou ricos e pobres, vocês também podem nomear assim, tá? Então, dentro dos desenvolvidos, ou seja, dos ricos, a gente pode perceber que esse processo foi mais antigo, começou lá no século XVIII e concluiu no XIX, lá na Inglaterra, que foi onde começou, né, a Revolução Industrial. Depois foi se espalhando para outros países, como Estados Unidos, Japão. Esse processo já foi concluído. O que é que eu quero dizer que esse processo foi concluído? As cidades elas já têm uma estrutura realmente de uma cidade. Ela já pode dar esse suporte para todos os moradores. Existe o predomínio da população em médias e pequenas cidades, o que não é comum aqui no Brasil, que a gente vai ver daqui a pouco. E existe uma boa infraestrutura interna. Infraestrutura urbana, desculpa. Que é o quê? Saneamento básico, escola, universidade, tudo o que uma cidade precisa. Nos subdesenvolvidos, o processo é mais recente, começou após a Segunda Guerra Mundial. Ainda estamos em processo. O predomínio da população está em grandes cidades, ou seja, nas metrópoles. A gente observa que grande parte da população do nosso país está nas principais capitais, principais metrópoles. E nós temos grandes problemas urbanos que nós chamamos de macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço de concentração de pessoas dentro das cidades. Então, diante dessa explicação, vocês podem tirar palavras-chave. Quinta questão. Nos países subdesenvolvidos, a transferência em massa dos trabalhadores de campo para as cidades foi geralmente desencadeada por vários fatores repulsivos que levaram boa parte da população rural a abandonar o campo. Identifique esses fatores. Então, aqui são alguns fatores que expulsaram o homem do campo. Quando eu falo expulsar o homem do campo, ele está saindo do campo para ir embora para a cidade. Como é que eu chamo esse processo de êxodo rural?
Mas esse êxodo rural, ele aconteceu em massa por quê? Por causa de muitos fatores repulsivos, que são eles, por exemplo, a substituição da mão de obra braçal pela máquina no campo, tá? Então, isso faz com que essas pessoas vá para as cidades à procura de novos empregos ou de melhores empregos, mas nem sempre eles encontram. Então, aí eles acabam aceitando umas péssimas condições de vida, né? Com trabalhos que nem sempre são bem remunerados, tá? Então, esses fatores repulsivos, eles são mais comuns em países subdesenvolvidos, como o nosso, por exemplo. E esse fator ele aconteceu em países industrializados de uma maneira tardia. Nós podemos novamente citar o nosso país, Brasil, México, Argentina, que é quando esse processo de industrialização começou já no fim do século XX para o início do século XXI, ou seja, a grande implementação de indústrias, e, consequentemente, as pessoas vieram para as cidades à procura de emprego. E como também esse maquinário chegou no campo, né? Tratores, retroescavadeiras, não sei o quê, colheitadeiras. Então, elas chegaram para substituir a mão de obra braçal e acabaram expulsando o homem do campo. Sexto, cite alguns problemas urbanos decorrentes do crescimento desordenado das cidades nos países subdesenvolvidos. Então, aqui eu coloquei à esquerda de vocês um mapinha representando a taxa de urbanização mundial. Nós percebemos que grande parte das populações estão, sim, nas capitais. Se a gente for olhar de uma maneira mais ampla, a gente percebe que grande parte do sul dos Estados Unidos, a Ásia é o continente com maior parte de taxa de urbanização, tá? Grande parte das pessoas estão nas cidades. E aí, claro, principalmente nos países subdesenvolvidos, ele desenvolveu muitos problemas urbanos, que é muito fortemente observados. A gente pode observar nessa figura do lado direito o contrassenso que existe e que é muito comum nas cidades do nosso país, tá? Do lado direito tem um edifício luxuoso, do lado esquerdo tem a favela. Então, essa favela ela foi provocada por causa do inchaço da economia informal. Todo mundo saiu do campo para ir para a cidade à procura de emprego melhor, mas quando chegou lá, não encontrou. Então, aí, esse contingente de trabalhadores que ficam nessa parte, da parte da cidade, elas têm geralmente emprego como vendedores ambulantes, catador de papel e sucata. Então, existe a deteriorização da qualidade de vida urbana, principalmente nas grandes metrópoles, certo? Então, existem vários problemas como falta de saneamento básico, falta de escolas, de moradia digna, vários problemas que vocês podem citar. Cite os fatores que estabelecem uma hierarquia urbana. Então, hierarquia, a gente imagina que existe alguém sempre acima de alguém. Então, nesse esquema clássico, a gente percebe que a vila, ela se relacionava somente com a cidade local só se relacionava com o centro regional e assim por diante. Agora, no esquema mais atual, esses lugares eles podem se relacionar de uma maneira muito mais ampla, principalmente depois do grande investimento das tecnologias, das telecomunicações. Hoje a gente pode, por exemplo, traçar relações econômicas, sociais, políticas com pessoas de toda parte do mundo. Então, essa tecnologia, ela proporcionou isso tanto na questão econômica quanto social. Então, nessa nova hierarquia urbana, a gente pode perceber que uma vila ela pode se relacionar com uma cidade local, como também pode se relacionar com uma grande metrópole. Diferencie cidades globais de megacidades. Aqui eu coloquei o mapinha à direita, de um exemplo de cidades globais. A gente percebe que no Brasil nós só temos São Paulo. E o que são essas cidades globais? Elas também são conhecidas como metrópoles mundiais, ou seja, são metrópoles que elas têm influência tanto dentro da própria nação
como fora. Então, é claro que dentro do nosso país, várias cidades se relacionam com outros países, com outras cidades fora do nosso país. Mas São Paulo é o que tem realmente influência, ou seja, ela recebe muitas transnacionais, ou seja, são aquelas empresas que têm filiais em todos os lugares ou em muitos dos lugares do mundo, assim como ela também consegue se expandir ao entorno do planeta. Aí eu pulei. E temos as megacidades. As megacidades, elas podem ser definidas estritamente por critério quantitativo, ou seja, segundo a Organização das Nações Unidas, essas megacidades elas precisam ter pelo menos mais de 10 milhões de habitantes. Então, se ela tiver mais de 10 milhões de habitantes, já é uma megacidade, tá certo? Então, gente, é isso. Obrigada, fiquem bem. Beijos.